Como missionário, em muitas das minhas pregações, eu tento abordar a área de missões, a responsabilidade da igreja de alcançar, às vezes por pedido, eu prego algumas mensagens diferentes, mas normalmente quando eu tenho a liberdade, eu gosto de trazer um desafio para a igreja, um desafio missionário, um desafio para que nos levantemos, para poder sair e fazer aquilo que o Senhor Jesus nos mandou. E nós vamos ler esse texto, que é um dos textos do mandato de Cristo, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Muitos já sabem de cor esse versículo, memorizaram, mas nós vamos ler do versículo 6 até o 8. Nós vamos ir aí um pouquinho antes para entender esse contexto do momento em que Jesus diz essas últimas palavras antes de subir aos céus, junto com o Pai. Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Eu vou ler o versículo 6 e 7, vou pedir para que nós, juntos, possamos ler o versículo 8. Diz assim, versículos 6 e 7, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Juntos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus já havia passado pela morte e ressurreição. Se apresentou aos discípulos, caminhou com eles, passou dias antes da sua ascensão. Mas alguns minutos antes dele se retirar fisicamente, os discípulos perguntaram, será agora que o Senhor vai restaurar a Israel, o reino de Israel? No versículo 6 eles dizem, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel. Os discípulos, depois de tudo que viu, depois de tudo que experimentaram, eles estavam preocupados também com a vida terrenal, com o reino, com a nossa comodidade. Nós não queremos estar baixo aos romanos, sofrendo essa opressão. É agora que o Senhor vai restaurar o reino aqui de Israel. As prioridades deles naquele momento não estavam muito afinadas às prioridades de Deus. E quando chega no versículo 8, que se inicia com a palavra mas, recebereis poder, está dizendo exatamente isso. Jesus falou, olha, sobre esse assunto, nós não vamos conversar agora. Sobre essa questão de se vai ser agora ou não vai ser agora, não é isso que é o prioritário e o mais importante nesse momento. Agora, deixa eu dizer para vocês o que é o mais importante nesse momento. Eu estou subindo, mas deixa eu dizer para vocês o que eu quero dizer, como eu quero comissionar, o que eu quero que vocês façam. E essa é uma palavra de Jesus para nós. Alguns dizem que Jesus, nessa menção do versículo 8, estava falando somente aos discípulos. Outros dizem que esse chamado é muito específico, somente para algumas pessoas. Porém, o derramamento do Espírito Santo mencionado aqui, não é somente para os discípulos. O poder de Deus sobre a vida deles, não se resumia naquele grupinho. E nós vemos nesse texto, um chamado de Deus tão poderoso para a igreja, que se nós cumpríssemos, se nós, de uma maneira intencional, olhássemos para esse texto, disséssemos, olha, eu tenho que viver isso. Talvez aquela mulher teria tido a visita daquele missionário 30 minutos antes.
Muitas vezes nós queremos sair da responsabilidade, entendendo que, não, esse trabalho é para ele que está lá na Espanha, ou aquele que está na Rússia, ou aquele que está em Senegal. Mas Deus nos chama. Existem 3 movimentos nesse texto que eu gostaria de compartilhar. E o primeiro movimento, a primeira verdade, é que para que a gente faça a obra de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada para Deus sem o poder de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No grego, a palavra poder, ela é uma palavra que quando eu falar você vai reconhecer. Dínamos. O que soa isso? Dinamite, explosão. Eu tenho um amigo que ele trabalhou muito tempo nas mineradoras e retirava carvão. E ele contava as capacidades, cada dinamite tinha uma capacidade diferente. E existia uma que era muito poderosa, que ela quebrava pedra muito dura. E nós vemos que nesse contexto, aqui Jesus está falando, vocês vão receber poder. Dínamos. Não é um poderzinho. Não é uma coisinha qualquer. Poder, o Evangelho é poder de Deus. Para a salvação de todo aquele. Eu estava fazendo um trabalho de evangelismo no ano de 96, em Curitiba. Nós estávamos evangelizando nas noites de carnaval. Sexta, sábado, segunda e terça, nós ficávamos de 8 da noite até as 4h30, 5 da manhã nas ruas, ali na Boca Maldita, quem conhece Curitiba, no Palácio Bamerindos, onde tem as cantatas das crianças, no Natal. E nós estávamos fazendo evangelismo e um rapaz se aproximou, eu comecei a conversar com ele, e ele disse, eu não quero mais viver, a minha vida não tem sentido, eu já busquei de tudo, eu já busquei religião, e nada acontece, eu quero me matar, aquele desespero, aquela coisa. Eu espera um momento, vamos conversar aqui, espera lá. Ele falou, estou aqui aproveitando, fazendo de tudo nesse carnaval, depois eu vou me matar, eu não quero mais saber de nada, eu tenho um vazio dentro de mim. Eu falei, olha, o problema é que você está buscando preencher esse vazio em lugares errados. Somente Cristo pode fazer. Não, mas você pode ter experimentado a religião, você pode ter experimentado uma liturgia, você pode ter experimentado um ritmo, uma coisa assim mais de 1, 2 e 3, e aqui tá bom, e aqui eu vou para casa e faço o que eu quero e depois eu volto. Você tem que experimentar Jesus na vida. Mas ele relutante, continuava, é que eu não... Eu falei, olha, um monte de gente no carnaval passando por aquelas ruas, tudo perdido. Eu olhei para ele e falei, ó, vamos fazer uma coisa, eu não vou, eu tenho muita gente para pregar. Você não quer, você vai e vem o outro, e a gente fala Deus por outro. Então você vai fazer o seguinte, eu dei um folheto para ele, eu falei, você vai para a tua casa. Você vai no teu quarto. E você vai clamar a Deus. Você vai levantar a tua voz e você vai dizer, Deus, aquele rapaz falou aquelas coisas para mim, e se o Senhor é real, você vai clamar de todo o coração. E eu creio que o Espírito de Deus já está movendo na sua vida. E eu disse para ele, clame ao Senhor de todo o coração. E se nada acontecer na tua vida, você se mata e pronto, está acabando. Ele olhou para mim sério e foi embora. Claro, depois disso você pensa, o que eu falei? E se ele for para casa e fazer, está certo, pode. Minha culpa. Mas nós temos que ter que crer que o Evangelho é poder de Deus. Para quê? Meus irmãos, o tempo passou e no ano seguinte, no dia do meu aniversário, pensa numa situação, você está fazendo aniversário longe da família, tua mãe te liga, diz que fez um bolo para você, mas que está comendo com o pai e com os irmãos, e você do outro lado do mundo. E tinha um pregador muito conhecido na cidade, ia pregar numa igreja, então nós fomos para prestigiar o irmão e pegamos o ônibus errado, chegamos tarde, aquele dia assim que nada dá certo. Aí eu entrando na igreja, o irmão diácono com o boletim na mão, me deu o boletim, eu entrei,
Aí ele me parou, falou assim: Fernando. Sim, sou Fernando. Você não lembra de mim? Eu falei: olha, você conhece tanta gente. Eu não lembro. Ele falou: então, olha, eu me matei. Eu, como é que é? Ele falou: eu fui. Eu clamei ao Senhor. E o Senhor respondeu. Ele já vinha me incomodando, mas eu estava fugindo. Meus irmãos, só podemos fazer a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é pelo nosso muito falar, é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui nesse texto nós vemos isso. Nós temos que acreditar que o poder que está em nós é o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte. E nós temos que usar isso. E quando nós falarmos do Evangelho para as pessoas, nós temos que falar com autoridade. Nós temos que falar entendendo que esse Evangelho é poderoso e que o Espírito de Deus é quem está falando através de nós. Nós não sabemos quem vai se... Quantas pessoas eu preguei o Evangelho e quantas dessas se converteram? Muito poucas comparado ao tanto que nós temos. Alguns anos atrás nós recebemos uma equipe de Curitiba, da igreja de Curitiba, na Espanha, e nós fizemos uma campanha de 2 semanas de evangelismo no verão. Nós pregamos o evangelho e 4.000 pessoas escutaram o evangelho de maneira direta. 70 pessoas entregaram. Não são todas, mas qual que é a minha obrigação? O que o Senhor Jesus me disse para fazer? No poder do Espírito Santo. Mas o que nós vamos fazer no poder do Espírito Santo? Nós vamos ver no versículo seguinte. Deus nos chama a testificar as verdades de Deus. E ser-me-eis testemunha. Meus irmãos, essa palavra testemunha, ela sai 29 vezes no livro de Atos. Agora, a palavra testemunha significa falar do que ouvimos ou do que vemos. Você vai ser chamado para ser uma testemunha, você tem que falar aquilo que você presenciou. Mas o termo original significa martírio. Vem da palavra martureu. Mas como? Testemunhar é falar algo que eu vi, mas por que no original Deus está me chamando a ser um mártir? E quando eu vi a primeira vez, eu falei: Deus está me chamando para morrer? Meus irmãos, martureu é testemunho. Porém, aqueles que testemunhavam, aqueles que falavam do amor de Cristo, principalmente no começo da igreja, eram perseguidos e eram mortos. Mas não eram mortos na cadeira elétrica, eles eram torturados. Numa das matérias do mestrado, nós aprendemos sobre a igreja primitiva, 1º, 2º século, e nós vimos as torturas que aqueles cristãos sofriam. Joséfo, que era um historiador não cristão, ele menciona que no Coliseu Romano, quando os cristãos eram jogados ali naquela arena e os leões estavam prestes a devorar, Joséfo disse: eu conseguia escutar, por cima do rugir dos leões e dos gritos da multidão, os cânticos de triunfo daqueles cristãos glorificavam. E diz Joséfo que em torno de 200 pessoas saíam do Coliseu Romanos em lágrimas, entregando suas vidas ao Senhor Jesus, por causa daqueles que morriam testemunhando o que tinham visto e experimentado, a vida em Cristo Jesus. Nós recebemos o poder de Deus com um propósito. Muitas vezes somos selados, estamos felizes, eu sou de Deus, eu sou eleito, eu pertenço a Ele, olha que maravilha, venho na igreja todo domingo. Mas, meus irmãos, essa habitação do Senhor que somos nós, que Ele faz morada, tem um objetivo. Às vezes a gente está de caminho para a igreja e vê alguns jovens indo para a balada e a gente diz: olha, glória a Deus, eu vou para a igreja. Esse povo perdido, misericórdia.
Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, poder de Deus. Para quê? Para sentar no banco e glorificar. Não é o que o texto diz. Para que é? Ser testemunha. Eu vou dizer uma coisa. Eu saí dessa igreja no ano de 95. A maioria dos que estão aqui não estavam no ano de 95. Mas tem algumas pessoas que estão aqui, que eu conheci, que não estavam aqui, não estavam em nenhum lugar. Mas que hoje estão aqui, glorificando ao Senhor. Sabe por quê? Porque alguém testemunhou. Sim ou sim? Alguém um dia me chamou para ir numa festa. Me enganou indiretamente. Quando eu descobri a festa era um culto. Claro, para ele era festa, para mim não era. E o pior é que eu tinha encontrado com meus amigos, tudo da bagunça, e vamos para a festa, sabe? Tem uma festa para ir à igreja. Tudo. Mas nós fomos, ali uma luz, uma guitarra, uma bateria, interessante. Umas jovens bonitas. Vamos ficar aqui, vamos ver como é que é. Mas esse jovem me convidou e me voltou a convidar e me convidou novamente. E um dia o Senhor me tocou. Mas porque alguém foi testemunha. Deus nos enche do seu Espírito e nos dá poder para que nós possamos ser testemunhas. Falar do amor. Nós não podemos deixar de falar do amor. Eu tenho uma amiga que ela é missionária no Afeganistão. Meus irmãos, a gente fala das dificuldades da Espanha, das dificuldades da Índia, mas ela não pega. O que ela nos conta são coisas terríveis. Ela vive uma situação que vocês não imaginam. E às vezes a gente fica com o coração apertado. Os familiares, até mesmo os irmãos da sua igreja, ela é de Campinas. E uma vez um pastor olhou para ela e falou: o que você está fazendo? Deixa aquilo, aquele povo não quer Deus. Você vai morrer. Salve a tua vida. Aqui tem tanto para a gente fazer. E quando ele disse isso, ela dizia: quem vai pregar para o Mustafa? Para o Mohamed? E ela começava a mencionar os seus vizinhos. Quem vai falar do amor de Cristo que pode libertar da opressão do Islã? E eu ficava olhando isso e eu falava: essa é uma testemunha. Ela não sabia se ela no dia seguinte acordaria. Ela teve amigos missionários que foram mortos. Pessoas da sua pequena congregação, onde eles faziam estudos bíblicos, que desapareceram. Mas ela disse: eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui, quem vai vir no meu lugar pregar para ele? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vão ser as minhas testemunhas. E eu quero aqui entrar no terceiro movimento, a terceira verdade desse texto, que é: primeiro, ele nos dá poder. Segundo, nos manda ser testemunhas, por isso que nos dá poder. E terceiro, onde devemos ser testemunhas? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O mundo é o nosso limite. Meus irmãos, existe uma linha doutrinal que diz que esse texto quer dizer que você primeiro tem que pregar sua localidade, depois você vai pregar um pouquinho mais longe no teu estado, depois, quando você já tiver todo mundo muito bem, você vai para o resto do teu país, talvez depois você vai até os outros países. Porém, os discípulos não entenderam dessa maneira. Talvez porque eles estavam escutando da boca de Jesus o mandamento. E esse mandamento tem um termo kai, em grego, que antes de cada localidade se usa, que quer dizer tanto em quanto em, é simultâneo. Não é uma questão, olha, você faz aqui primeiro e depois, se der tempo, você dá uma estendidinha.
Meus irmãos, existem bairros aqui em Dourados que não estão alcançados, porque ninguém está indo nem para os bairros, porque primeiro a gente tem que fazer aqui, ó. Tem cidades que não têm quase igrejas, e outras que estão saturadas de igreja. É simultâneo. E a pergunta sempre é: como que nós fazemos isso? O apóstolo Tiago diz a tradição, não é algo comprovado historicamente, mas a tradição diz que Santiago, ele queria chegar até Santiago, porque tem a Catedral de Santiago lá na Espanha, onde fica a Galícia, que está no finalzinho da Península Ibérica, e ali acabou o mundo, porque naquela época não tinham descoberto ainda as Américas. Então a tradição diz que Tiago falou: olha, eu quero chegar até os confins da terra, porque foi isso que Jesus mandou. E se eu não chegar, eu quero que vocês peguem o meu corpo, se eu morrer antes, e enterrem lá. E aí é onde a tradição que a Catedral de Santiago de Compostela tem os ossos do apóstolo. Tradição. Mas o que me chamou a atenção da tradição é essa ideia de que você tem que chegar até os confins da terra, que nós temos que alcançar até o último da terra. E de uma maneira prática você pergunta: como que eu vou fazer isso? De que maneira eu vou alcançar até os confins da terra? Uma coisa eu vou te dizer bem sincero: se você não está alcançando nem teu vizinho, é mais difícil te explicar como é que vai ser o negócio dos confins da terra. Tem gente que entra no elevador do prédio e é o momento que ele se dá conta que o sapato dele está sujo, porque ele só olha para baixo. Malemar dá oi porque está do lado. A gente passa na padaria, a gente passa na farmácia. Olha, eu almocei na semana passada com um amigo, um antigo missionário, servo de Deus. Foi uma coisa espetacular. Nós almoçamos juntos, fomos para o estacionamento, tinha um guardinha lá guardando o estacionamento, e ele começou a conversar com a gente: como é que está tudo bem, muito movimento aqui? Vai, mais ou menos, rapaz, não está, não, mas está. Então, e você está em alguma igreja? Aí o guardinha: vai, de vez em quando, pô, mas coisa tão acontece. Você sabe, trabalha muito. Então, rapaz, mas você tem que, ó, Jesus morreu na cruz. Pois é. Um homem que deu a vida dele, morreu, derramou sangue, sofreu, torturado. Você crê nisso? Você não quer Jesus na sua vida, transformar a sua vida? Vamos orar então. Você quer orar? Eu quero orar. Repete comigo: Senhor Jesus, um milagre, mano. No estacionamento, semana passada. Saímos de lá, paramos num posto de gasolina para comprar algumas coisas que o filhinho dele queria. E ali a gente começou a conversar e veio um morador de rua: ô senhor, me dá alguma coisa para comer? Aí ele falou: com certeza, você está com fome? Ele: tô. Aí a esposa dele foi lá comprar uma coxinha. Enquanto foi comprar a coxinha, ele falou: mas sabe uma coisa, você está com fome, não está? Mas o teu espírito deve estar muito mais, porque você precisa de Deus na sua vida. É, eu sei. Então você vai? Não vou na igreja. Mas vai, como que vai na igreja? Jesus, olha, ele morreu na cruz. Ele entregou a sua vida. Não, estava lá o morador de rua chorando, entregando a vida dele. Testemunha. Se você não é aqui, como é que vai ser do lado do mundo? Vamos fazer aqui? Vamos. Mas também vamos nos preocupar com o nosso estado. Tem comunidades carentes, tem a Missão Kaiowá fazendo um trabalho, tem vários lugares que precisam de dentistas para ir lá, para poder dar um apoio àqueles mais necessitados. E você vai arrumando dente. Sabe o que é a coisa? Quem é dentista? Levanta a mão. Tem algum aqui na igreja? Nenhum dentista? Aleluia, uma linda. Olha, a melhor coisa é o dentista pregar, o homem não tem como falar de volta, reclamar, dizer que não quer. Jesus, e aí se aperta a maquininha se ele ficar. Aí você prega para ele, vai lá no estado, vai numa comunidade carente, vai falar do amor de Deus. Lá na Espanha nós estamos, ó, de braços abertos para receber equipe. Às vezes precisamos fazer uma reforma na igreja, vamos pintar, e não tem gente, a mão de obra é cara mesmo. E você indo para lá é mão de obra grátis. Meus irmãos, podemos ir até o... Como eu disse inicialmente, eu estou na Índia, na Espanha fazendo um trabalho, a igreja está junta comigo. Mas às vezes a gente é muito passivo.
A igreja manda lá, funcionário, eu sou parte. É verdade, mas eu acho que você quer que você faça um pouco mais. Não acha, não? Vai lá para o quarto, lá, coloca o joelho no chão e fala, Deus, o senhor quer que eu faça alguma coisa a mais? Eu acho que ele vai trazer algumas coisas à memória. Então, meus irmãos, esse texto tão conhecido, tão desafiador, um texto que nós vemos e lemos e às vezes estamos tão felizes de ter o Espírito Santo em nós, mas existe um objetivo. E a minha oração é que cada um de nós possamos entender o nosso plano. Eu estava sentado aqui há 21 anos atrás. Eu ficava naquele cantinho, sentadinho, escutando o culto, cantava no louvor, cantava no coinonia. Cadê o coinonia? Viu? Nós vamos juntar um dia, eu já disse, nós vamos juntar um dia o coinonia. Nós vamos cantar, quem nos separará do amor de Cristo. Mas um dia Deus me chamou, eu saí. Meio desacreditado, imagina um menino magro, feio, 8 anos de idade, tendo que alcançar um pouco aqui. Aí não tinha como estar de acordo. Mas Deus faz assim, se Ele fez comigo, Ele faz com qualquer um. Eu quero desafiar a igreja a se colocar diante do Senhor. Gostaria que você baixasse a cabeça. E vamos orar. Eu gostaria que você colocasse o teu coração, a tua vida, tudo que você é, diante do Senhor. E eu quero orar pela tua vida. Enquanto eu oro, se coloque à disposição. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina. Ela nos ensina, Senhor, a maneira que devemos caminhar. Ela nos ensina como devemos proceder. Ela nos desafia a fazer aquilo que nós precisamos fazer. E nós queremos nessa noite, Deus, entender o que o Senhor quer. O mandamento está claro, mas muitas vezes não damos atenção. Ou não sabemos como reagir. E nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender o nosso papel. Será que alguns aqui nessa noite têm que tomar a mesma decisão que talvez eu tomei anos atrás de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Talvez outros precisam se mobilizar para poder servir comunidade, fazer viagens de curto prazo, para poder ir e abençoar as nações. Temos aqui o Paraguai tão pertinho, com tanta necessidade. Senhor, o Senhor tem um chamado para cada um. Porque essas palavras não foram lançadas ao vento, foram lançadas ao teu povo. E queremos responder, Deus, nessa noite, positivamente, dizendo, Senhor, seja o que for, aqui estou. Se devo ir, envia-me. Se devo orar mais pelo campo, se tenho que fazer viagem para visitar e ofertar o meu tempo, se tenho que colaborar mais com o que está acontecendo no mundo, participar mais. Senhor, o Senhor é quem está. O Senhor é quem tem. Para cada um de nós. Algo específico que devemos fazer. Toca o teu povo, fala aos corações. E que a resposta, Senhor, seja positiva. E que o eis-me aqui possa ser coletivo. E que mais e mais essa igreja continue fazendo aquilo que um dia desfrutou, que foi da obra missionária que chegou nesse lugar. Mas que ela também multiplicasse. E não só recebesse, mas desse, para que o teu nome seja conhecido até os confins da terra. É a minha oração em nome de Jesus.